Os partidos políticos, eles não são um órgão do Estado. Os partidos políticos, eles pertencem à sociedade civil. Quando a gente estuda ciência política, sociologia política também, são assuntos correlatos, a gente tem que entender a dicotomia entre Estado e sociedade civil. A sociedade civil é a esfera das liberdades, do Código Civil, do casamento, das empresas. É a esfera onde você faz os contratos de locação. Então, quem regula a sociedade civil, aqui no Brasil, por exemplo, é o Código Civil de 2002. O Código Civil é um dos maiores códigos brasileiros, né? Fala sobre casamento, fala sobre empresa, fala sobre inventário. Então, a sociedade civil, a melhor coisa que eu posso falar a respeito dela é que ela é uma pizza fatiada. Então, você tem empresário, você tem sindicato, você tem igreja evangélica, você tem terreiro de Umbanda, você tem federação espírita, você tem budista, você tem movimentos sociais LGBT, você tem movimentos sociais de ecologistas. Então, a sociedade civil, ela é caótica. De que ponto de vista? Porque não existe um consenso dentro da sociedade civil. A sociedade civil, ela tende a estar em estado de guerra permanente. Tanto é que se fala guerra civil. Mas para chegar a isso, é um tal ponto de discordância que inviabilizou a política. Ah, mas o que é a política? A política é a relação entre o Estado e a sociedade civil. Todavia, o que é o Estado? O Estado é um conjunto de prédios, computadores, o quarto Beck tem armamento, a polícia militar tem armamento, tem calibre 12, tem pistola, que não são propriedade do funcionário público, são propriedades do Estado. Então o Estado, ele tem um aparato, ele é um aparelho, ele é uma grande empresa, uma grande holding. Ah, mas qual que é a missão dele então, Luciano? Segundo Max Weber, a missão do Estado é ser violento para garantir a lei. Como? Dentro do território. O território é tudo que o Estado tem. Há casos de nações no mundo sem Estado. Os palestinos, os ciganos, são nações que não têm um Estado. O Estado, então, ele é uma empresa. Qual que é o produto que ele vende? O primeiro produto que ele vende é garantir a soberania. É garantir que nenhum outro estado vizinho o invadirá e dirá o que tem que acontecer dentro dele. Só que para você chegar até o Estado, você precisa passar pelo partido político. O que é o partido político? O partido político é uma associação, é uma sociedade, é uma empresa que é realizada na sociedade civil, não é um órgão público, não é um INSS, não é um INCRA. O partido político, ele reúne pessoas de segmentos sociais com a mesma ideia. Então, por exemplo, sou proprietário, sou produtor de algodão, procuro um partido que pense como eu. Liberalismo, propriedade. Sou trabalhador. Procuro um partido político como o meu. Defende sindicato, lei trabalhista. Sou de movimento social LGBT. Procuro um partido que está alinhado com a questão dos direitos civis dos homossexuais. E por aí afora. Então, o partido político,
ele é um aglutinado que cria um líder. O líder carismático, que é o fenômeno mais estudado por Max Weber. O líder carismático é uma pessoa que tem empatia. As pessoas gostam dela. Gostam do que ela fala, gostam da coragem dela. E, segundo Max Weber, o partido político e os meios de comunicação de massa são os grandes responsáveis pela criação do líder carismático. O líder carismático, ele pode ser um líder revolucionário. Ele pode fazer uma mudança radical. Ele pode ser um Hitler, por exemplo. Um cara que toma um Lenin, que de repente ele toma o Estado e ele muda o Estado todo. Confisca a propriedade e ele encontra apoio no exército, nas forças armadas. Quer dizer, ele impera, mas ele nunca deixa de ser representante de uma classe ou de um segmento social. Só que o Estado, ele precisa ser administrado. Para ele ser administrado, ele precisa ter secretaria, ministérios, que são cargos que não exigem concurso público. Para ser ministro, para ser secretário, você não precisa fazer concurso público. Você tem que ser o homem de confiança da liderança carismática. A liderança carismática vence uma eleição ou ela aplica um golpe de Estado e ela chega ao governo. É muito importante fazer a distinção entre governo e administração pública. A administração pública é composta por funcionários públicos. Por exemplo, eu sou um funcionário público. Entra governo e sai governo, eu continuo. Porque a administração pública, ela é diferente do governo. O governo, ele dá o rumo do país. A administração, ela executa as ordens do governo dentro de um Estado democrático de direito, conforme o que está numa Constituição. Se não tiver numa Constituição, é uma ditadura, um despotismo. Então, você tem hoje no Brasil, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, que é o responsável por considerar uma lei ou um ato do presidente da República ofensivo à Constituição Federal. Ah, mas o que é uma Constituição? Uma Constituição é um contrato social, no estilo do Rousseau, em que os segmentos da sociedade faziam um pacto, né? Locke já falava sobre isso, Montesquieu já falava sobre isso, e o pacto é garantia da propriedade, garantia da ordem, direitos trabalhistas, direitos sociais. Então uma Constituição, ela é praticamente um testamento. Você não muda. Não muda. É muito difícil você mudar uma Constituição. Muito difícil. Ah, mas os governos tentam. Tentam. Como? As relações entre o poder executivo e o poder legislativo, que eu já disse para vocês, que quem dá a cartada no Brasil final é o Senado. Se o presidente da República mandar um projeto de lei e esse projeto de lei não for aprovado pelo Senado, acabou, morreu. O Senado é quem praticamente manda no Brasil. E o Supremo Tribunal Federal é quem controla as leis. Se as leis forem ofensivas à Constituição, paciência. Então esse pessoal, juiz, promotor, não fazem parte do governo. Eles fazem parte da administração pública, que eu vou explicar para vocês o que é. A administração pública, ela é hoje totalmente baseada no artigo 37 da Constituição Federal, que se chama princípio do LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Legalidade. A administração pública não é como a administração particular, aonde um empresário aumenta o salário do funcionário se ele quiser. Não. Só aumenta por lei. Tudo é baseado em lei. Existe, inclusive, no direito, uma fala que diz assim: a iniciativa privada pode fazer tudo, desde que a lei não proíba.
Já a administração pública não pode fazer nada a não ser o que a lei autoriza. Então, por isso que o pessoal estuda que nem louco para concurso público, né? Tem que dominar a lei pra caramba. Se alguém for estudar para a Polícia Rodoviária Federal aí, vai ter que devorar o Código de Trânsito Brasileiro. Entender como que funciona todo esse sistema. Bom, essas relações entre o governo e a administração pública são complexas. Porque o funcionário público faz greve, funcionário público, por exemplo, promotor investiga, filho de presidente, promotor e juiz investigam um presidente da República. Então o Estado ele tem um conflito interno. Esse conflito interno é burocrático. Mas a liderança carismática é a mais importante de todas, porque o líder carismático é que chama o povo. Por exemplo, o Lula é um líder carismático, o Bolsonaro é um líder carismático. Né? Até o momento, o Brasil está polarizado nessas duas figuras. Hitler foi um líder carismático, Getúlio Vargas foi um líder carismático, Stalin foi um líder carismático, Napoleão Bonaparte foi um líder carismático. São pessoas que arrebatam países em torno de uma ideia, conseguem unir todo mundo, conseguem unir empresário, trabalhador, LGBT. Isso é um líder carismático. Só que o líder carismático, ele também pode ser destruído da noite por dia. Como? Pelos meios de comunicação de massa e pelo partido político, que pode trair a liderança. Então, quando você fala do partido político, o partido político ele é fundamental para organizar quem que vai ser a liderança carismática. Então, por trás de uma liderança carismática, existem um aparato de pessoas que são os correligionários, as pessoas que entram no partido político, têm carteira, são filiadas ao MDB, ao DEM, ao Cidadania, e essas pessoas elas são convidadas a participarem de convenções para escolha de candidatos, podem se candidatar, é obrigatória a filiação a um partido político. Há no Brasil, segundo consta a análise política, um excesso de partidos políticos. Salvo engano, eu não vou falar isso aqui de cabeça, mas passam de 30 partidos políticos, se eu não me engano. Tem partido político aí que você não sabe nem a sigla dele, né? Qual que é a importância do partido? O partido, ele organiza o marketing. É ele quem faz a campanha. É ele que consegue dinheiro para fazer o outdoor. É ele que consegue dinheiro para filmar a documentário. Então, o partido político, ele é fundamental no funcionamento da democracia. E mesmo sem a democracia também existem ditaduras de partidos políticos. Por exemplo, na antiga União Soviética só existia um partido comunista. Era o Partido Comunista que comandava a União Soviética, né? Partido único. Aqui no Brasil, no golpe de 64, teve dois partidos apenas, o MDB e o Arena. O Arena representava os generais do Exército e o MDB representava uma oposição, né? E aí o Congresso já foi fechado, o AI-5 fechou o Congresso, era um Congresso só de fachada, porque quem mandava mesmo era o Poder Executivo, era o Exército. Só que a coisa no Brasil foi modificando, até que em 1980, em 1981, surge o PT, surge o PMDB, surge depois de alguns anos o PSDB, que são partidos que estão até hoje aí, PTB, né? Partido Trabalhista Brasileiro, que tem juventude. A função de um partido é quase como uma religião. O partido tem cartilha. Se você quiser entrar num partido político, você tem que ler uma cartilha. Essa cartilha fala do que o partido político pensa, qual que é a meta dele, qual que é a intenção dele. Mas no Brasil isso aí foi problemático, porque muitos partidos políticos foram fabricados.
O próprio partido do Bolsonaro. O Bolsonaro tá sem partido, se eu não me engano. Era o PSL o partido dele. Agora, a Aliança pelo Brasil, eu não sei se ele conseguiu homologar esse partido no Tribunal Superior Eleitoral. Então, gente, basicamente é isso. E tem mais coisa que eu vou falar sobre administração pública.